Olá, querido amigo, uma boa tarde. Que a paz de nosso Deus esteja no coração de vocês que me assistem. Eu quero meditar num texto da palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 13, verso 33. É uma parábola de Jesus que é chamada a parábola do fermento. E Jesus disse o seguinte: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. De acordo com a palavra de Deus, Jesus disse isso e também o apóstolo Paulo que o fermento ele era comparado aos ensinos falsos dos fariseus. O fermento também era comparado com a hipocrisia dos fariseus. O fermento, então, sempre foi comparado por Cristo como algo ruim. Sempre foi comparado com Paulo como algo ruim também. Porém, nesta parábola, o fermento está sendo usado para se comparar com o reino de Deus. E todos nós sabemos que o reino de Deus não é uma coisa ruim. O reino de Deus é algo bom. Logo, o fermento da parábola que Cristo diz deve ser algo bom. Por que nós devemos concluir isso? Disse que o fermento faz tudo ficar levedado. O fermento faz a massa crescer. Assim também o reino de Deus cresceria. Se nós pegarmos a parábola de cima, vemos que a parábola do grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, e depois ela cresce e vira a maior de todas as sementes que existem. Se nós estudarmos juntamente as duas parábolas, nós vamos ver na parábola do grão de mostarda o crescimento externo do reino de Deus, a propagação do evangelho e as pessoas que aceitariam esse evangelho de modo que a igreja de Cristo cresceria e cresceria. Uma igreja que começou apenas com 12 discípulos, hoje cresce e existem milhões e milhões de seguidores de Cristo. De fato, a parábola da mostarda cresceu e mostrou ser verdadeira, de modo que hoje há muitos adeptos de Cristo no cristianismo. Porém, a parábola do fermento, ela mostra também um crescimento, porém não um crescimento externo, mas mostra o crescimento individual e interno do reino de Deus no coração humano. Como sabemos disso? Nós vemos que o reino dos céus, Jesus Cristo disse, é comparado a um fermento que uma mulher em profecia e também nas parábolas nós podemos aplicar isso. De acordo com 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, Efésios, capítulo 5, do 22 até o 33, Cristo compara, o apóstolo Paulo também compara a igreja como uma mulher, a igreja pura de Deus como uma mulher virgem. Logo, nesta parábola, a mulher representa a igreja de Cristo. Logo, nesta parábola, a mulher representa o povo de Deus que reúne-se como igreja, a igreja fiel de Cristo, militante nessa terra. Esta igreja é usada como instrumento de Deus para a salvação dos homens. E a Bíblia diz que uma mulher tomou o fermento. O que seria o fermento? Se a mulher representa a igreja, o que seria o fermento? O fermento, nesta parábola, como eu já disse, representa algo bom, porque está simbolizando o reino de Deus. O fermento aqui pode muito bem simbolizar a graça de Cristo. Por quê? Nós sabemos disso. O fermento físico, o verdadeiro, que a gente usa para o dia a dia, para fazer pão, bolo, tudo mais, quando ele é colocado na farinha, ele atua de modo misterioso, porque coloca-se o fermento na farinha e a farinha começa a crescer de modo que se faz o pão, o bolo, tudo mais. E este crescimento, ele é misterioso. Porém, nós podemos deduzir que, embora esse crescimento seja misterioso, ele faz algo maravilhoso e nós vemos os resultados que o fermento atua na massa. Nós sabemos como o fermento atua, mas vemos o resultado, ou seja, o crescimento do bolo e do pão. Assim também é a graça de Deus no coração do homem. Por quê? João, capítulo 3, verso 8, Jesus conversando com Nicodemos disse que aquele que nasce do Espírito é semelhante ao vento. Nós não sabemos de onde o vento vai, nem para onde o vento vem. Assim também não sabemos
como é a atuação da graça de Deus em converter, em fazer nascer de novo um filho de Deus no seu reino. Por isso que Jesus comparou a atuação do Espírito Santo, a graça de Deus no coração humano, como um vento misterioso. Assim, a graça de Deus atua no coração humano, assim como o fermento, de maneira misteriosa, de modo que não vemos como isso se efetua, mas vemos, porém, os resultados. E Cristo disse também isso em Lucas capítulo 17, verso 20 e 21. Eu não vou ler esses textos devido ao tempo, mas você pode ler na sua casa esses textos. Lucas 17, 20 e 21. Jesus fala que o reino dos céus está dentro do coração do homem. O reino dos céus ali no contexto é a graça de Cristo que atua de maneira misteriosa no coração do homem. Então a parábola, nós vemos o crescimento interno de cada indivíduo do reino de Deus. Uma mulher, uma igreja, que é um instrumento que Deus escolheu para a salvação do povo, ela coloca uma medida de fermento, que é a graça atuante de Deus no coração do homem de maneira misteriosa, e essa graça foi colocada em 3 medidas de farinha, ou seja, o fermento foi colocado em 3 medidas de farinha. O que significa essas 3 medidas de farinha? Se nós formos para 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, o apóstolo Paulo vai nos dizer o que pode representar essas 3 medidas de farinha. Lá ele diz: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros até a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo fala que o espírito, a alma e o corpo devem ser conservados íntegros até a vinda de Cristo. Portanto, as 3 medidas de farinha aqui, na qual o fermento foi colocado e fez crescer, pode representar muito bem o espírito, a alma e o corpo, na qual a graça de Deus atua para regenerar o ser humano à imagem de Deus. Perceba que a atuação começa no espírito. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, o apóstolo Paulo começa falando do espírito. O espírito ali está falando da mente do ser humano. Da mente, que é algo interno. Então a graça de Deus começa primeiramente atuando no coração do ser humano, na mente do ser humano. Ali santificando a mente dele, tirando os pensamentos impuros, maus, imorais, os pensamentos vios e santificando e enobrecendo, colocando pensamentos puros, nobres e verdadeiros no coração e na mente humana. Logo, após essa atuação, ele começa a agir na alma do ser humano. A alma também é algo interno, que são as emoções do ser humano. As emoções do ser humano, então, pela graça de Deus, passa a ser santificada. Os pensamentos, as emoções, os motivos da alma passam a ser santificados. As emoções também podem representar a vontade. A alma também pode representar a vontade do ser humano. E a vontade do ser humano, pela graça de Deus, é santificada, de modo que ela é rendida a Cristo. E então a vontade de Cristo passa a efetuar-se nele. A graça de Deus é poderosa para efetuar uma transformação completa na vontade do ser humano. Vontade que sem a santificação é pervertida, mas com a graça de Deus passa a ser uma vontade pura, porque é rendida completamente a Cristo. E a vontade de Cristo é efetuada no lugar da vontade humana. E vemos também a atuação da graça de Deus na 3ª medida de farinha, que é o corpo. O corpo representa ali a nossa estrutura física, aquilo que é material. Corpo esse que é o templo do Espírito Santo, que de acordo com o apóstolo Paulo, deve ser também conservado íntegro até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo, a Bíblia nos diz que foi comprado por preço. O nosso corpo foi comprado pelo valioso sangue de Jesus. O nosso corpo deve ser conservado de maneira saudável. Quer comemos, quer bebemos, devemos fazer tudo para a glória de Deus. O nosso corpo deve ser conservado saudável até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo é claro em dizer que não há salvação fora do corpo. Portanto, tanto o espírito como a alma, as partes internas do ser humano, também o corpo, a parte externa, deve ser conservado puro, santificado até a vinda de Cristo. Porque não existe salvação fora do corpo. Quando Cristo voltar, ele vai transformar o nosso corpo de humilhação semelhante ao corpo dele de glória. E assim ele quer que tanto o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados até a vinda dele. Porque no céu não haverá uma alma desencarnada, mas um corpo, um espírito e uma alma transformada
glorificada a imagem do Criador. Deduzimos, portanto, então, que a parábola de Jesus, contada em Mateus 13:33, é: o reino do céu se compara a uma mulher, uma igreja pura de Cristo, que é o instrumento dele de salvação na terra, que através dessa igreja a graça de Deus é comunicada ao ser humano, de modo que o espírito, a alma e o corpo do ser humano são transformados à imagem de Deus. Glória a Deus por isso. Que você não se rebele contra a igreja, porque a igreja é o instrumento de Deus pela qual ele comunica graça ao ser humano. Assim, através da igreja, o evangelho é pregado, a graça de Deus é conhecida por meio das sagradas escrituras que a igreja fiel deve anunciar. E assim, o ser humano é transformado à imagem do seu Criador, tanto o espírito, a alma e o corpo. Que Deus nos abençoe e que possamos deixar, permitir, nos render à atuação maravilhosa da graça de Deus no nosso interior, congregando-nos como igreja e adorando aquele que é o único digno de todo louvor, honra e glória. Que Deus nos abençoe. Amém.